Tá, antes de ir para a substituição da fonte de tensão de 24 volts e deixar só a fonte de tensão de 18 volts, eu quero mostrar para vocês uma regra, uma visualização que vai ajudar quando eu for fazer a substituição, tá? Eu gostaria de mostrar para vocês, dizer que a posição da bateria, tanto dentro ou fora do circuito, ela, no caso aqui da gente, não vai fazer diferença. Por quê? Porque eu tenho aqui a bateria aqui no meio desse quadrado aqui, tá? O que vai acontecer? Essa bateria ela vai gerar uma corrente total. Nesse caso, né? Ela vai se dividir em corrente A e corrente B. Beleza? E o que ela vai fazer? O que ela vai fazer, né? A corrente aqui, a fonte de tensão aqui no meio, ela vai gerar um potencial nesse nó A. Beleza? Por quê? Além de gerar uma fonte de tensão nesse nó A, o nó A para a gente vai ser o divisor de águas, o divisor de correntes, no caso, né, da corrente A e B. Né? Por quê? Porque a corrente vai chegar no nó A e se dividir em duas correntes. Certo? Mas, vamos lá. Eu vou redesenhar esse circuito colocando essa bateria aqui no lado de fora, aqui do lado. Foi o que eu fiz aqui. Eu peguei aqui do meio, peguei a bateria que estava no meio e botei ela no lado de fora. Vocês concordam comigo que eu fazendo isso vai gerar uma corrente total e vai gerar um potencial no nó A igual ao que estava com ela no meio? E também, colocando no lado de fora, ela vai gerar uma corrente total que ela vai fazer um divisor de correntes A e B igual ao que estava antes. Então, uma outra forma de visualizar esse circuito aqui é desenhar a bateria no lado de fora, correto? Certo? Aí o que vai acontecer? Isso aqui vai ser importante para a gente visualizar. O ponto principal. Se eu tirar a bateria no meio e esticar, mantendo a ligação com os nós para o lado de fora, ó, vai dar no mesmo, vai ser o mesmo circuito. Vai ser o funcionamento das tensões, das correntes naquele circuito, vai ser o mesmo, tá? Guardem isso. O que vai acontecer? Por que eu estou falando isso? Porque agora, no circuito que a gente tem, tirando a bateria de 24 volts e deixando só o de 18 volts, vai ter aqui de novo o quadrado, correto? Aqui, ó, o quadrado que eu falei. O que vai acontecer? Aqui eu tenho um nó, aqui eu tenho outro nó, aqui eu tenho outro nó e aqui eu tenho outro nó, correto? E o que eu falei, acabei de falar? Que se eu botar a fonte de tensão no lado de fora, unindo ainda os nós existentes, ó, unindo ainda os nós existentes, deixa eu deixar mais claro. Ó, esse aqui é o nosso nó A, esse aqui é o nosso nó B, tá? Ó, vou deixar claro, ó, nó B, tá? O que vai acontecer? Tendo a bateria no meio, eu posso jogá-la para fora. Posso jogar para fora e vai ser o mesmo circuito. Calma, eu já vou explicar essa ponte existente, correto? Essa bateria de 18 volts, eu posso jogar ela para fora e não vai fazer diferença nenhuma. Aqui vai continuar sendo nó A, aqui vai continuar sendo nó B, tá? Então, eu posso fazer essa mudança, ok? Tá? Porque não vai... Eu posso fazer mudanças na visualização do circuito desde que a mudança que eu faço no circuito não afete em nada na tensão e nas divisões de correntes presentes no circuito, ok? Show! O que vai acontecer? Seguindo a mesma ideia dessa pontezinha que era a fonte de tensão aqui no circuito que a gente tinha, a gente podia jogar ele para fora que não ia dar mudança nenhuma, só ia mudar o visual, que ajuda a gente a visualizar, ok? O que vai acontecer? Isso aqui funciona, a gente viu, com a fonte de tensão no meio. Porém, se não tiver nenhuma fonte, se não tiver nada no meio,
Se não tiver nada no meio, eu também poderia jogar para o lado de fora, que daria no mesmo. Ou seja, se tivesse uma resistência aqui, se tivesse um ramo curto-circuitado aqui, eu posso fazer essa jogar de fora, jogar para fora, correto? Jogar a pontezinha para o lado de fora. E o que acontece? Eu vou fazer o processo inverso, ó. Imagina que aqui, ó, tem um curto-circuito. Imagina que não existe essa bateria, tá? Se eu tenho aqui um curto-circuito, eu posso pegar esse curto-circuito e jogar para dentro. Não é? Por quê? Porque esses dois são iguais. É a mesma ideia. Vai gerar a mesma tensão, o mesmo potencial, a mesma divisão de corrente nesse nó e nesse nó. Então, eu posso jogar de fora para dentro também. Do mesmo jeito que eu tive a ideia de pegar uma ponte e jogar de dentro para fora, eu posso colocar de fora para dentro. Show? Foi o que eu fiz aqui, ó. Tenho essa ponte aqui. Ela tá gerando, fazendo que tenha ela não está gerando potencial nesses pontos, né? Mas vai ainda ter, ó, aqui, para deixar claro para vocês, ó, vou chamar esse aqui de nó C e D, correto? Chamar esses de nó C e D, tá? Vocês concordam comigo que há uma ligação entre o nó C e D? Certo? Tem. Por quê? Por causa dessa ponte. Se eu pegar essa ponte e colocar no meio, como é o caso daqui, nó C e nó D, tá? Ainda vai ter a ligação entre esses dois nós, ou seja, ainda vai ter a corrente se dividindo a partir do nó C e indo para o nó D. Então eu posso fazer essa ponte, eu posso mudar, tirar de fora e colocar para dentro, vai dar no mesmo, entendeu? Então eu fiz a ideia foi aplicada tanto na bateria, colocando de dentro para fora, quanto a ponte, colocando de fora para dentro. Show? Vamos lá. Agora, o que vai acontecer? Isso aqui vai facilitar muito para a gente a visualização do funcionamento das correntes. Por quê? Vocês concordam comigo que com essa bateria, agora eu posso tirar isso daqui. Bom, agora só com a bateria de 18 volts presente no circuito, dá para perceber que a gente fez de novo uma pontezinha no meio, correto? Uma pontezinha que é a mesma ideia por trás daquele problema que a gente teve com só a bateria de 24 volts. Ou seja, usando de novo esse processo aqui que eu desenhei, chegando nesse desenho aqui, mas só que fazendo verticalmente, ó, uma pontezinha no meio, ligando esses dois nós. Lembrando que aqui eu nomeei o nó C e o nó D, tá? Mas, só para informar que aqui tem o mesmo potencial daqui, então, esses dois nós seriam a mesma coisa. Mas, para não bagunçar a linha de raciocínio da explicação anterior, eu vou deixar eles ainda com nó C e nó D, mas só para ressaltar, eles têm o mesmo potencial. Por quê? Não existe nenhuma aumento ou queda de tensão entre eles para ter modificação de potencial entre esses dois nós, tá? Então, o que vai acontecer? Não tem nenhuma resistência no meio, nenhuma fonte de tensão no meio para mudar, eu posso juntá-los, ó, mesma ideia daqui. Eu posso pegar eles, juntar num nó só, depois esticar, depois separar, ok? Depois de fazer isso, ó, dá nesse resultado aqui, ó. E os dois nós, ó, eles estariam aqui nessa união aqui do meio, tá? Nessa ponte. Se transformou isso aqui nessa ponte aqui, ok? O que vai acontecer? Agora, com esse circuito, que é exatamente igual a este circuito aqui, eu vou calcular as correntes que vão circular nele, tá? Fazendo a mesma coisa do processo quando tinha a bateria de 24, tá? Lembrando que a corrente ela vai seguir no sentido
no sentido anti-horário. Por quê? Porque ela vai sair do polo positivo da bateria que está em cima, vai dar a volta em tudo, se dividir, para depois ir para o polo negativo. Ela vai do maior potencial da bateria para o menor, tá? O que vai acontecer? A gente vai calcular, fazer o mesmo processo da bateria de 24 volts. Vai juntar numa resistência equivalente, 2,8, 1,6, a resistência equivalente do 4 e 4, 2 ohms, se junta, tal, e acha uma corrente total, que nem a gente fez anteriormente com a outra bateria, uma corrente total de 5 amperes. Show! Achando uma corrente total, eu nomeei a corrente que vai para o resistor de 2 ohms de I1, a corrente que vai para o resistor de 8 ohms, I3, aí depois o I1 e o I3 vão se juntar de novo, eles surgiram graças à corrente total daqui, a corrente total se dividiu no I1, no I3, depois se juntaram de novo para formar de novo a corrente total, que depois se dividiu em I2 e I4, beleza? Depois o I2 e I4 se juntaram e voltaram a ser a corrente total para circular e fazer de novo o processo, tá? O que vai acontecer? I1 é o que a gente falou, usa o macete da divisão de corrente no ramo em paralelo. Faz o ramo oposto, 8 divididos pela soma de 2 mais 8, vezes a corrente total, que é 5 amperes. A gente acha 4 amperes. Show! O I1 o resistor de 2 ohms vai receber uma corrente de 4 amperes. Agora, I3. O I3 vai ser 2 ohms, a resistência do ramo oposto, divididos pela soma das resistências, 2 mais 8, vezes a corrente total, 5 amperes, 1 ampere. A corrente I3 vai ser igual a 1 ampere, ok? Fazer a mesma coisa para os resistores de 4 ohms, adiantando aqui, vai dar 2,5 para cá, 2,5 para cá. Por quê? Porque está vindo uma corrente total de 5 amperes e as resistências são iguais. Então, eu poderia pegar 5 e dividir por 2, eu acharia 2,5. A divisão seria igual, tá? Mas aqui eu ressaltei de novo aquela formulazinha mágica que é super importante para saber quais valores de corrente vai passar por cada ramo, né? Então, de valores, I1 indo de cima para baixo, 4 amperes. I3 indo de cima para baixo, 1 ampere. I2 indo de cima para baixo, 2,5. I4 indo de cima para baixo, 2,5 amperes. Show! Vamos agora, qual vai ser basicamente a finalização do método da superposição? A gente vai pegar todos esses sentidos e valores de correntes que a gente viu separadamente de cada bateria, da bateria de 24 e 18 volts, e juntar num só desenho agora, ok? Como? Neste desenho aqui, tá? Basicamente, a gente vai unir tudo também que a gente viu até agora nesse circuito aqui, tá? O que vai acontecer? Começando pela bateria de 24 volts, tá? Lembra que eu tinha falado? Era no início um circuito assim, correto? Esse desenho desse circuito. Mas a gente já viu que eu posso pegar esse ramo aqui, essa ponte aqui, e botar para dentro ou para fora. Mesma coisa. Esse ramo aqui de 18 volts, tirar de dentro e botar para fora, ok? Então, foi o que eu fiz aqui. Eu posso fazer isso. Eu expliquei antes mostrando que podia, correto? Lembrando que o ramo da bateria de 24 volts, ela está indo de baixo, está indo para baixo, continuando onde que ela estava, do circuito original, tá? O de 18 volts, eu botei ele para fora. Lembrando que eu coloquei uma levantadinha aqui para destacar que existem dois fios aqui, existindo aqui, mas não unidos, tá? Não formando um nó. Só para mostrar que o fio de 18 volts ele está passando por cima, entendeu?
Só dei essa voltinha para destacar que ele tá passando aqui, mas não tá unido a esse fio daqui, ele está fazendo uma ponte, né? O que vai acontecer? Bateria de 24 volts. O que a gente viu da bateria de 24 volts? Ela saía do ramo positivo, ia dar a volta do lado esquerdo, não é? Ia para o lado esquerdo, né? Depois se dividia nos resistores de 2 ohms e 4 ohms, beleza? E o que a gente viu? Quais valores? Vamos lá. Da bateria de 24 volts, a gente viu que era o I1, ele era 4 amperes indo da esquerda para a direita. Aqui, ó. O resistor de 2 ohms tendo 4 amperes indo da esquerda para a direita. O I2, que era da resistência de 4 ohms, indo 2 amperes da esquerda para a direita. Não é? Indo da esquerda para a direita. Mesma coisa. Agora, esquece a ponte no meio, porque a gente já desfez o desenho com pontes, né? A gente botou para fora as baterias, tá? Mas a ideia da superposição é, agora foca somente nos resistores, nos sentidos correntes dos resistores e nos valores das correntes dos resistores, tá? Foca nisso, daí a gente ignora o resto, ok? Resistor de 8 ohms, a gente viu, resistor de 8 ohms era 2 amperes indo da esquerda para a direita, indo da esquerda para a direita, ok? Resistor de 4 ohms, indo 4 amperes, indo da esquerda para a direita, indo da esquerda para a direita, correto? Show! Lembrando que vermelho é referente à bateria de 24 volts, tá? Esses 4 resistores. Agora, bateria de 18 volts. O que a gente viu na bateria de 18 volts? A gente viu resistor de 2 ohms, ia 4 amperes, de cima para baixo, de cima para baixo. Agora, resistor de 8 ohms, ia 1 ampere, de cima para baixo, de cima para baixo, ó, de cima para baixo, cima para baixo, ok? Resistor de 2 o resistor de 4 ohms, o que a gente viu nesse desenho? Ele ia de cima para baixo com um valor de 2,5. Indo com o valor de 2,5, ó, de novo, desenho. Resistor de 4 ohms ia de cima para baixo, 2,5 amperes. De cima para baixo, ó, de cima para baixo, ok? Agora, corrente 4, que é a do resistor de 4 ohms, ia 2,5 amperes de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo, ó, 2,5 amperes de cima para baixo, beleza? Talvez fique confuso a ideia de cima para baixo, esquerda, direita. É só você pensar na posição da bateria. Pensa comigo. Agora, a bateria de 24 volts. Você concorda que aqui é a nossa esquerda da bateria de 24 volts? E aqui a nossa direita da bateria de 24 volts? Então, a corrente está indo da esquerda da bateria de 24 volts, indo para a direita da bateria de 24 volts, ok? Pensa assim. Agora, a bateria de 18 volts. Aqui é a parte de cima da bateria de 18 volts e aqui é a parte de baixo da bateria de 18 volts. Então, a corrente ela vai de cima para baixo da bateria de 18 volts, tá? Tenta visualizar dessa forma, ok? Aí o que vai acontecer? Qual é o método da superposição? A ideia, para finalizar, correntes nos sentidos contrários, você subtrai o valor das correntes. Correntes no mesmo sentido, você soma, tá? Aí agora, esquece a ideia de cima para baixo, da esquerda para a direita. Analisa esse desenho aqui que eu fiz. Eu fiz aqui, no caso, 4 amperes indo nesse sentido aqui
e outros 4 amperes indo nesse outro sentido, correto? Você percebe que elas estão em sentidos contrários, beleza? Ou seja, se tem sentidos contrários, 4 menos 4, aqui vai passar 0 corrente, 0 amperes que vai passar aqui, ok? Vamos lá. Por quê? Porque as correntes em sentidos contrários de mesmo valor vão se anular, não vai ter mais fluxo de carga aqui passando esse resistor, tá? Agora, resistor de 4 ohms. Você percebe aqui que no desenho, e é importante ressaltar, o desenho das setas é super importante para visualizar se estão em sentido contrários ou a favor, tá? Então eu sugiro vocês fazerem os desenhos das setas para visualizar melhor se você soma ou subtrai. Então vamos lá. Resistor de 4 ohms, ok? Temos 2 amperes indo para essa direção e 2,5 amperes indo para a mesma direção. Então, você soma 4,5. Resistor de 8 ohms, temos 2 amperes indo para essa direção e depois temos 1 ampere indo para a mesma direção. Logo, 2 mais 1, 3 amperes indo para essa direção. Vamos lá. Agora, temos 4 amperes indo para essa direção e 2,5 vindo para essa direção. Estão em sentidos opostos, não é? Então, você vai fazer 4 menos 2,5, 1,5 amperes. Show! Temos os valores. Agora, já atendendo um pedido da questão, os valores das correntes. E agora, vamos atender o segundo pedido. Vamos fazer o desenho do... Agora vamos fazer o desenho do sentido das correntes, que é a parte mais importante. Nós vimos que no resistor de 2 ohms, a gente tinha 0 amperes. No resistor de 4 ohms, a gente tinha 4,5 amperes indo nessa direção, certo? Nesse sentido, tá? No resistor de 8 ohms, nós tínhamos 3 amperes indo nesse sentido, correto? Agora, no resistor de 4 ohms, nós tínhamos 1,5 amperes indo nesse sentido. Por quê? Porque é 4 para cá, 2,5 para cá. A resultante dá 1,5 amperes para essa direção. Então, aqui é a resposta. Essa aqui é a resposta da questão usando o método da superposição. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, deixem aí na seção de comentários do vídeo. E não deixe de conferir meu Instagram, que vai estar o link na descrição. Bom, obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.